No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer o queridinho bolo pudim. Vou te ensinar a massa, o pudim, o recheio. Ele é perfeito. Vamos ao preparo? E o pudim que eu vou fazer é o pudim tradicional mesmo, tá? Eu vou começar colocando 3 ovos. Vou colocar também uma caixinha ou latinha de leite condensado. E eu vou colocar uma colherzinha de café de essência de baunilha. Se você não quiser colocar, não tem problema, tá? E vou bater aqui esses ingredientes. A massa do meu pudim tá pronta e eu vou assar nessa forma aqui, que também tem 18 por 28, igual a que a gente assou o bolo, tá? Então, ela tem 18 por 28 e aqui eu coloquei o caramelo. E o caramelo, eu vou deixar a receita embaixo na descrição, tá? De como eu faço o caramelo perfeito. Coloquei ali o meu pudim e agora eu vou cobrir com papel alumínio, com o lado brilhante viradinho para baixo. Aí eu coloquei dentro de uma forma maior, coloquei mais ou menos um dedinho de água. E agora eu vou colocar um pouquinho de vinagre, só para não escurecer as formas, tá? E agora eu vou levar para o forno e vou assar a 160 graus, tá? Por aproximadamente aí uns 30, 35 minutos, aí a gente faz o teste da faquinha. Saiu sequinho, é porque tá pronto. Quando estiver assadinho, eu mostro para vocês. E agora, para assar os mini pudins, eu faço a mesma coisa. Eu comprei desta forminha aqui, ó. Vou deixar medida, tudo certinho na descrição, tá? E agora aqui eu vou colocar a minha caldinha. Não vou fazer todo o processo aqui para não ficar um vídeo muito comprido, tá? Mas como aqui não tem segredo, é a mesma receita de pudim, só que pela metade coloco, passo papel alumínio, água na forma, um pouquinho de vinagre, forno 160 graus por aproximadamente 30 minutos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, é só fazer o teste da faquinha. Saindo sequinho é porque tá pronto. Já assei aqui o pudim, tanto os grandes como os pequenininhos também, ó. Já assei. Deixei eles ficarem descansando na geladeira, então já faz mais ou menos aqui umas 5 horas que eu fiz esse pudim, então agora vamos desenformar. Vai escorrer um pouco da calda mesmo, já até providenciei aqui um lugar para escorrer. Vou deixar escorrendo aqui um pouquinho a calda, porque eu não vou usar essa calda, tá? Desenformei, agora eu vou levar um pouquinho para o freezer, para dar uma pequena firmada nesse pudim. Agora eu vou para a montagem do bolo. Esse bolo aqui, eu já estou com ele pronto, eu tenho o vídeo dessa massa, de como prepara essa massa fofinha aqui. Eu vou deixar o link na descrição para você aprender como que faz a massa, tá? Então, eu vou começar aqui a montagem. Esse bolo eu assei nessa forma, tem que ser na mesma forma. Aí o que que eu fiz? Eu forrei a forma com saquinhos de alimentos. Eu abri, forrei, para ficar mais fácil para desenformar depois. Então aí, ó, eu venho com a primeira massa, olha que massa linda. Venho com a primeira massa, coloco aqui. E aqui eu tenho uma calda com 1,5 xícaras de água e 100 ml de leite condensado, tá? É uma calda assim, coringa mesmo, dá para fazer, molhar vários tipos de bolo. Eu gosto do bolo bem molhadinho, então ó, molhei a primeira parte do bolo e agora eu venho com o primeiro recheio. Agora eu vou vir com o meu pudim. Ó, é super fácil de fazer. A gente olhando assim, parece que é difícil, não é, tá?
É muito fácil, bem mais fácil do que parece, ó. Então tá aqui, coloquei o pudim. Então agora eu venho com a outra parte do bolo. Para fazer essa parte aqui, parece que é difícil, mas fazendo o processo todo certinho, dá super certo. Eu coloquei um pouquinho no congelador e ele afirmou um pouco. Primeiro, a dica primeiro, não faça no mesmo dia. Faça o pudim, deixa aí umas 5 horas na geladeira. Aí depois que você desenformar, você volta ele pro freezer de novo, que dá tudo certo. Não deixa ele congelar, mas só afirmar um pouco mais. E olha só como fica, né? Fica perfeito. Aí depois do pudim, aí eu venho com mais uma camada da massa. Dou uma acertadinha, não pressiona demais, né? Só uma acertadinha mesmo. E agora eu vou molhar novamente. Molho, eu gosto de bolo bem molhadinho. Não sei vocês, mas para mim o bolo, se ele for seco, não tem graça. Molhadinho, agora vamos com outro recheio. Para fazer o segundo recheio, que é o de doce de leite, você tem duas opções. Você pode fazer um brigadeiro de doce de leite e pode fazer aqui como eu fiz. Eu gosto assim do doce de leite puro. Então eu cozinhei aqui a lata de doce de leite e coloquei aqui. Quando a gente coloca, quer ver? Ó, quando a gente coloca, parece que ele tá um pouco assim poroso, mas depois ele volta ao normal. Quando você coloca a outra parte do bolo, aí ele volta ao normal. Então eu vou colocar aqui, daí eu volto com ele prontinho para vocês verem. Espalhei aqui o doce de leite, não precisa se preocupar de acertar, porque agora a gente vai colocar o outro disco de massa e ele vai assentar normalmente, tá? Ó, coloco aqui o disco de massa, dou uma leve pressionada. E agora eu vou molhar novamente. E agora, gente, a gente tampa bem ele, porque agora ele vai ter que ficar um tempo na geladeira, que é para poder absorver bem a calda e ficar bem geladinho, bem firme, para a gente poder fazer a cobertura, tá? É bem importante aqui o tempo de descanso na geladeira. E agora eu vou fazer a cobertura. Para fazer a cobertura, você pode usar esse daqui, ó. Ele é pequenininho, 200 ml. Um só não vai dar, o ideal é você usar 2 para esse bolo, tá? Você pode usar assim ou pode comprar do grande. Pode fazer da marca da sua preferência. Eu costumo usar esse daqui que eu gosto do sabor, tá? Mas você usa aí o que você gostar. O meu já estava na geladeira e eu vou usar a metade. Coloquei a metade aqui. Sempre quando eu vou bater, por mais que ele tá geladinho, tá na geladeira, eu gosto de colocar no freezer. Eu coloco no freezer quando eu vejo que aqui, ó, as bordinhas assim tá começando a cristalizar. Então aí é a hora boa de bater seu chantilly. Então eu vou levar pro freezer uns 5 minutinhos, aí eu volto para bater a cobertura. Deixei por alguns minutinhos no freezer. Começou a querer cristalizar, eu já tirei. Não pode deixar congelar, tá? E agora é só bater. Eu gosto de bater com a batedeira de mão. Se você quiser bater com outro tipo de batedeira, não tem problema. Aí eu vou bater até começar a fazer marcas aqui no chantilly. Então, aí eu mostro para vocês o ponto certo. Bati um pouco aqui e vim mostrar para vocês, ó. O ponto certo é quando você levanta, ó, e ele não cai da espátula, tá vendo? Ó, ele vai cair. Então precisa bater um pouquinho mais ainda, bem pouquinho, ó. Ele ainda está escorregando. Então eu vou bater mais um minutinho. É bem rápido o batimento, tá? Ó, bati mais um pouquinho, ó. Ó, ele já não cai da espátula. Então esse aqui é o ponto certo. Cobertura pronta, ó. Agora é só a gente finalizar o bolo.
Vou virar o bolo aqui e para ele não escorregar, vou colocar um pouquinho de doce de leite. Só para firmar ele e ele não escorregar. Então aí eu venho, tiro o plástico filme que eu passei e abro. Na verdade, o ideal é você deixar de um dia para o outro, tá? Eu deixei apenas 4 horas. Aí eu venho, coloco aqui, procuro centralizar e viro. Tiro o plástico. E olha que camada generosa de pudim, gente, ó. Olha que coisa linda. Agora é só decorar. Coloquei um pouquinho do chantilly aqui e agora eu vou passar uma fina camada de chantilly em toda a volta para evitar de sair as migalhinhas. Esse aqui é só para cobrir mesmo as migalhas, tá? Passei uma fina camada aqui de chantilly. Nessa parte aqui não precisa se preocupar de fazer lisinho, bonito, não. É só mesmo para tampar, cobrir migalhas, tá? Então agora eu vou separar aqui, vou fazer as marcações onde eu vou colocar os mini pudins. Lembra que eu assei os mini pudim, né? Eles vão aqui então. Então eu vou marcar certinho o lugar que eu vou colocar. Vou colocar aqui, ó, marcar aqui no centro e depois 2 marcações aqui. Como eu disse para vocês, esse bolo aqui não precisa ser um acabamento perfeito. Ele é assim, um acabamento simples. Então, eu coloquei aqui, ó, na manga de confeitar, coloquei o bico 1M. Aí eu só vou puxando, ó, de baixo para cima. É uma decoração simples, tá? Ó, de baixo para cima. E assim eu vou fazer em volta de todo ele, ó. Já fiz aqui a marcação de vai os pudinzinhos. Aí quando eu fizer todo ele em volta, aí eu venho para mostrar para vocês. Já fiz o acabamento em volta e já fiz a marcação aqui, já estou colocando os pudins. Cada um tem um jeitinho de fazer, né? Eu achei mais fácil fazer assim, ó. Coloquei um pouquinho na boca do fogão, na água quente, aqui o pudim para ele soltar mais fácil. Passei a faquinha. Aí eu solto ele aqui na colher, ó. Deixo escorrer o excesso da calda. Ó, deixo pingar aqui o excesso da calda. E coloco em cima do bolo, bem centralizado aqui, ó. E é só isso, não tem segredo. E assim eu vou fazer os outros pudins até terminar tudo, aí eu volto com vocês. Coloquei os pudinzinhos aqui em cima, agora eu vou fazer um acabamento. Com o mesmo bico, eu vou, ó, assim e aperto, ó. E assim eu vou fazer em volta de todo ele, aqui e embaixo também. E olha só, gente, fiz aqui, ó, coloquei aqui em cima também e tá pronto. Olha que delícia. Esse bolo geladinho é tudo de bom, né? Agora eu vou levar ele pra geladeira, vou deixar ele ficar bem geladinho, aí vou abrir pra mostrar pra vocês. Chegou na hora boa, que é abrir o nosso bolo, né? Então vamos cortar aqui um pedaço. Eu vou cortar um pedaço bem generoso. E olha que perfeição de bolo, gente. Ó, que delícia. Agora é só saborear. E agora eu vim mostrar, gente, bem de pertinho. Olha como ele fica. Uma camada generosa de pudim. Pudinzinho aqui em cima, ó. Recheio bem recheadinho. Muito gostoso. E não tem segredo para fazer, né? É só seguir o passo a passo que você consegue fazer esse bolo maravilhoso. E agora vamos na parte boa, né? Que é provar. Que delícia. Olha só. Que gostoso. Bem cremosinho. É tudo de bom. Eu vou ficar por aqui saboreando esse bolo gostoso. Até o próximo vídeo. Fui!